Fala, meu povo! Vindo para finalizar aí a peculiaridade em relação ao crime de aborto, que é um artigo importantíssimo, especificado aí pelo artigo 128. O que o artigo 128 traz em relação ao crime de aborto? Vamos lá dar uma olhada. Artigo 128. Não se pune o aborto praticado por médico. Aborto necessário. 1. Se não há outro meio de salvar a vida da gestante. Observe que aqui é um nítido caso de estado de necessidade. A vida da gestante está em perigo. Não foi o médico responsável por esse perigo, nem de outra forma ele poderia evitar. Ele preenche perfeitamente as condições do artigo 24. Então aqui eu tenho uma excludente de ilicitude que afasta a prática do crime do aborto praticado pelo médico. Então a gestante chega ali perdendo sangue, ela está entre a vida e a morte. E ele precisa realizar o aborto mesmo sem o consentimento dela para salvar a sua vida, ele vai fazer, tá? E não se pune o aborto. A conduta aqui não chega sequer a ser tratada como crime. Então, nessa perspectiva, pessoal, nós temos o aborto necessário, também chamado de aborto terapêutico, tá? Ele tem que ser praticado. A vida dela é importante. Nós temos aqui um conflito de bens, vamos assim dizer. A gestante tem o direito adquirido à vida. O feto tem uma mera expectativa de direito, pode ser que ele nasça sem vida. E o feto, para nascer com vida, como a mãe morta, é muito mais difícil, a porcentagem cai drasticamente. Então o direito entende que nesse caso a vida da gestante, ela prevalece sobre a vida do feto. Tanto é que o médico ele tem a possibilidade então de realizar o aborto. Beleza? Inciso 2. Aborto no caso de gravidez resultante de estupro. Se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante, ou quando incapaz de seu representante legal. Observe que aqui não se fala em consentimento da gestante. Aqui o consentimento dela é condição necessária. Se ela não pode consentir, o seu representante legal tem esse poder. Aqui nós estamos falando do chamado aborto sentimental, também visto como aborto humanitário. É aquele decorrente do estupro, a gestante foi estuprada e acabou engravidando. Neste caso, o direito entende que obrigá-la a manter aquela gravidez é fazer com que ela seja submetida à pena de tortura. A violência sexual já desmoronou a vida daquela mulher e obrigá-la a carregar no ventre o fruto daquela agressão é fazê-la reviver todos os dias a dor daquele estupro. Então o código entende que se ela consentir ou se incapaz, o seu representante o assim fizer, o aborto é autorizado e não há que se falar em crime. Tá? Nós temos aqui uma excludente de tipicidade em relação ao delito. E é importante lembrar, pessoal, que aqui o consentimento tem que existir. Enquanto no inciso 1 não se fala na existência do consentimento, então, em tese, o médico, mesmo sem o consentimento da gestante, pode agir. No inciso 2, é condictio sine qua non, um consentimento válido. Se ela pode consentir, ótimo. Se ela não pode, tem que ser ouvido o representante legal. Tá ok? Só essas causas podem ser avocadas? Não. Nós temos uma causa supralegal de excludente do aborto também. Qual? O chamado aborto de anencéfalo. O que é isso? Nós sabemos que o que decide a vida, né, ou a morte é a cessação das funções cerebrais do indivíduo. O artigo 3º da Lei de Doação de Órgãos deixa muito claro que a morte é atestada quando há cessação definitiva das funções cerebrais. Nessa perspectiva, pessoal, a gente chega à conclusão de que parou de funcionar o cérebro, a morte pode ser decretada. E o aborto de anencéfalo é exatamente a situação em que a criança se desenvolve dentro do útero, mas ela vai nascer sem atividade cerebral. Então, em tese, não tem como a vida viável se manifestar naquele corpo que não tem cérebro, que não tem a formação do córtex cerebral. Então, volta comigo, no julgamento da DPF 54 no ano de 2012, o STF entendeu que o aborto de anencéfalo constitui uma causa supralegal de atipicidade da conduta.
tá? Então, o aborto de anencefalo hoje é permitido no ordenamento jurídico perfeitamente, apesar de não estar transcrito no Código Penal, é uma causa supralegal que foi declarada através de uma ação, uma DPF, tá? E por conta disso, nós temos aí a possibilidade do aborto de anencefalo não ser considerado crime. E eu fiz uma observação aqui no final, eu coloquei o aborto eugênico, de forma alguma. A mulher descobriu que o bebê está com uma doença muito grave, que o bebê vai nascer com anomalias, que o bebê vai nascer com alguma deformidade. Não é possível o aborto, tá? Não há regulamentação, não há autorização, e neste caso a mulher responde sim pelo crime do artigo 124, caso ela pratique aborto nela mesma ou consinta para que um terceiro assim o haja. Joia, pessoal? Então essas são as peculiaridades, as principais observações em relação aos crimes contra a vida. A gente vai encerrando esse bloco por aqui e voltaremos para falar sobre algumas peculiaridades do crime de lesão corporal. Faremos uma viagem aí sobre os crimes contra a honra, um papo sobre os crimes contra o patrimônio e as principais mudanças que nós tivemos na legislação. Falaremos sobre crimes contra a administração pública, crimes contra a administração da justiça, dignidade sexual. Bateremos um papo ainda sobre drogas e também sobre organização criminosa. E falaremos sobre algumas peculiaridades aí que revestem o Estatuto do Desarmamento. Coisa pra caramba. Mas é isso aí. A gente vai passar, tombar a FGV, então a gente tem que estar de mão dada nessa caminhada. Um beijo no coração de vocês e a gente se vê logo logo. Fica com Deus.